Olá, boa tarde. Aqui é o Orivaldo e hoje eu vou fazer um vídeo referente Ibovespa, em particular em relação às empresas que compõem o índice da bolsa e também oportunidades que podem surgir operando opções do Ibovespa, tanto opções de compra quanto opções de venda. Então, só relembrando, aqui nós temos as principais empresas que compõem o índice Ibovespa, numa lista por ordem de tamanho de participação de cada ação no índice. Nós vemos aqui, por exemplo, a Vale representa 14,63% do Ibovespa. Petrobras, as ações preferenciais representam 7,44% e as ordinárias 4,6%. O Itaú Unibanco representa 6,43% e assim sucessivamente cada uma dessas empresas, sendo que o total geral de representatividade do Ibovespa, ele chega a 62,76% apenas com essas 15 ações, né? Como tem duas da Petrobras, então 14 empresas representam 62,76% do Ibovespa. Nesse gráfico nós vemos a distribuição do tamanho da participação, como o quadro mostra, né, a Vale com a maior participação. Em segundo lugar, juntando as duas ações da Petrobras. Em terceiro, Itaú. Depois, Bradesco, a própria Bolsa, Eletrobras, Banco do Brasil, Ambev, VEG, a Localiza, a Itaúsa, a PetroRio, BTG Pactual e a Equatorial. Então, esse pequeno grupo de empresas representam 62,76% do índice Bovespa. O que vale dizer que o que acontece com essas empresas muito provavelmente influenciará o índice Ibovespa. E eu peguei as informações relativas ao dia 6 de outubro de 2023. No próximo gráfico, nós vemos, ao final do dia, qual foi o comportamento das variações de preços daquelas 15 empresas. Podemos ver aqui que quase todas subiram, né? Apenas a Equatorial e a VEG e também a Eletrobras tiveram variações negativas. O resto, variações positivas, e o Bradesco praticamente empatou, né? A maior oscilação aqui, por volta de 4%, foi o Banco do Brasil. A Vale, um pouco mais de 1%. Mas em razão do peso de cada ação na bolsa, mesmo o Banco do Brasil tendo variado 4% e a Vale por volta de 2,3%, o 1,5% mais ou menos, mas multiplicado pelo peso, representou 0,23%. Então, se Vale e Petrobras elas têm grandes variações de preços de forma positiva, muito provavelmente o índice da bolsa ficará no positivo no dia, ok? Mas além dessas 15 empresas, existem muitas outras. Então, por exemplo, esse grupo aqui com 15 ações, nós temos aí desde a Raia do Brasil até a Telefônica Brasil, nós vemos que a participação percentual dessas 15 empresas é de 17,51%. Fazendo uma comparação, as primeiras 15 empresas representam 62,76% do Ibovespa e essas outras 15 apenas 17%. As próximas 15 empresas do Ibovespa, iniciando pela CEMIG e terminando na ENGIE, elas juntas representam 10,33% do índice. Mais um bloco de 15 empresas, iniciando pela Eletrobras, terminando na São Martinho, representam 5,16% do índice. Esse outro grupo, com mais 15 empresas, iniciando pelo Carrefour, terminando pelo IRB, representam apenas 3,22% do Ibovespa. E, por fim, as últimas 11 empresas da lista das empresas que compõem o Ibovespa
representam apenas 0,99%, iniciando aí pela Local Web e terminando pelo Pão de Açúcar. Quando empresas desse grupo aqui têm grandes altas, o reflexo no Ibovespa é muito, mas muito pequeno, em razão da pequena participação percentual de tais empresas na formação do índice. Aí, pessoal, isso depois do dia fechado no pregão de ontem, sexta-feira, dia 6 de outubro de 2023, a Bolsa abriu o dia com 113.283 pontos, que foi o fechamento da quinta-feira, e ela fechou o dia com 114.169 pontos, o que representou 0,78% de variação positiva. Então, aquelas 15 empresas, a variação nos preços das ações daquelas primeiras 15 empresas representou 0,84% de alta na Bolsa. Como a Bolsa fechou em 0,78%, isso significa que todo aquele conjunto de empresas, né, que nós mostramos aqui, as que têm participações menores, elas, na verdade, a participação no índice, somando todas, foi uma queda de 0,06. Eu fiz questão de montar essa tela para deixar bem claro que quem influencia de forma muito poderosa na alta ou na baixa do Ibovespa são apenas essas 15 ações, tá? As outras, por mais que subam, não fazem muita variação no preço das ações. Ok, pessoal? E daquelas 15 empresas, eu estou destacando o comportamento de preços de algumas delas. Cada candle nesse gráfico representam 5 minutos de negociação. Nós podemos ver aí que desde o início da sexta-feira, dia 6/10, durante todo o período, o comportamento de preço das ações da Vale foi de alta. Somente nos últimos 5 minutos, nós vemos aqui esse candle, né, de uma queda razoável aqui no fim do dia. Mas, no geral, o preço das ações da Vale percorreram esse canal de alta. Daí, uma das explicações da alta do Ibovespa naquele dia. Petrobras, as ações as preferenciais, elas começaram o dia com uma queda, nós podemos ver aqui, mas logo em seguida elas assumiram uma tendência de alta. Lembrando que cada candle representa 5 minutos, né? No final do dia também houve uma pequena queda aqui, né? Voltando próximo à linha de suporte. Essa linha de baixo nós chamamos de suporte, a de cima de resistência. Mas ao longo do dia ela operou de forma positiva, o que também auxiliou a alta do Ibovespa. Banco do Brasil, ele iniciou o dia aqui nesse ponto e teve uma alta, depois um recuo, um forte recuo, mas o resto do dia se manteve num canal de alta. Aqui também cada candle representa 5 minutos. Então, pode reparar que tanto Vale quanto Petrobras como o Banco do Brasil, no final do dia deu uma pequena recuada, mas ainda dentro desse canal de alta. Lembrando novamente que a linha de baixo é suporte, a de cima resistência. Quando nós olhamos a PRIO, a Petróleo Rio, né, que é uma empresa júnior daí do segmento de combustíveis, aqui também ela inicia o dia com uma pequena alta, depois uma queda, e aí ela se mantém num processo de alta ao longo de quase todo o dia, sendo que no final da tarde, lá por volta das 4 horas da tarde, né, 16 horas, começa uma redução. Mas mesmo assim, ela fecha o dia de forma positiva, né? Apresentando uma alta de 2,15% no dia, o Banco do Brasil de 4,13%, a Petrobras de 2,35% e a Vale, que eu havia comentado em torno de 1,5%, na verdade fechou o dia em 1,73% de alta. Essas são as principais ações aí entre as 15, né? E
agora o que eu quero destacar é o seguinte. Eu comentei que 15 empresas representam mais de 62% de todo o índice Ibovespa e normalmente o que acontece com elas acaba refletindo de forma positiva ou negativa no índice ao final do dia, né? Pegando o dia todo, qual comportamento, se alta ou baixa. E aí, pessoal, você pode operar aquelas empresas todas, né? Aqui não é uma recomendação, é apenas um estudo que eu estou demonstrando para vocês. Mas você também pode fazer um outro tipo de negócio que nós chamamos de opções. Opções. Nesse caso aqui, é o IBOV, que é o código inicial do Ibovespa, seguido pela letra J. Cada mês do ano tem uma letra que representa. Então, as opções de compra, elas iniciam com A, agora as que vencem em outubro com J, até fechar dezembro. As opções de venda, elas iniciam com a letra M. Então, olha o comportamento aqui, cada um desses pontos representa 5 minutos de negociação. Quase que não chega nem a formar vela, né? Ela só marca o preço, né? Em alguns momentos forma a vela. E o que nós vemos? Nós vemos aí que ao longo, como tem poucos negócios, cabem muitos dias dentro desse quadro, dessa planilha, né? Nós vemos aqui que o preço da ação, ele começa mais ou menos em R$ 90, e como isso é uma opção de compra, com a alta do Ibovespa, essa opção que em certo momento do dia foi negociada por R$ 91, ela chegou a ser negociada por até R$ 241. Então, imagina que alguém comprou logo no início do pregão uma opção dessas por R$ 90, né? Se no final do dia ele conseguiu vender ali por 241, nós estamos falando que teve uma valorização de 168%. Lógico que é um tipo de um negócio com bastante risco. Se a Ibovespa tivesse caído, algo que a pessoa pagou R$ 90 podia ter caído próximo a zero, né? Mas aqui, quem comprou nesse momento teve um ganho fantástico. Este outro é o gráfico da opção de venda. Vocês estão vendo? Essa daqui vence em outubro, após o início da palavra IBOV, né? Nós temos a letra V, indica que é uma opção que vai vencer em outubro. Agora, antes da virada da primeira quinzena, ela acaba vencendo. Ela inicia o dia a R$ 650. Como é uma opção de venda, a pessoa compra a opção de venda torcendo para que o preço caia. Como o Ibovespa subiu, olha o que aconteceu com o preço, né? No final do dia fechou em R$ 206, sendo que em algum momento do dia a mais baixa foi 205. Então, alguém pode ter comprado aqui a 650 e ter perdido muito, né? 205, aí a pessoa perdeu em torno de 60% quando comprou a 650. Alto risco. Então, normalmente, quem é que compra a opção de compra? Quem imagina e com base em análises que fez das principais empresas da bolsa e das circunstâncias de mercado, imagina que o preço vai subir, então por isso que se posiciona em opção de compra. Porque subindo o índice, sobe o valor dos prêmios e a pessoa consegue vender essa opção que havia comprado. Quando a pessoa, com base em estudos, entende, e também com situações de mercado, entende que o Ibovespa vai cair, a pessoa se posiciona comprando uma opção de venda. Então, quem pagou 650, infelizmente, perdeu muito dinheiro, perdeu aí mais de 60% do valor dos prêmios que pagou, porque os preços despencaram, os preços dos prêmios pagos despencaram, porque o Ibovespa subiu. Então é algo que é muito sensível, né? Muito sensível.
Então, nesse vídeo foi montado para mostrar oportunidades interessantes operando opções de compra ou de venda do Ibovespa, conforme expectativa de comportamento dos preços das ações que compõem o principal índice da Bolsa. Lembrando que se apenas 15 empresas representam mais de 62% do Ibovespa, quem opera opções desse tipo tem que se preocupar com o que pode acontecer com aquelas empresas. Então a gente está falando que tem ali empresas do setor financeiro, como o Banco do Brasil, BTG, o próprio Itaú, tem empresas de mineração, como a Vale, tem empresas de petróleo e gás, como Petrobras, e também a Prio. Então a gente está falando de analisar 3 segmentos de mercado para decidir entrar ou não no mercado de opções. Só fazendo um registro que opção de compra. Então, nesse tipo de opção, você pode comprar o direito de comprar o ativo objeto, no caso aí é o Ibovespa, por um determinado preço no futuro, pagando um prêmio. Se o Ibovespa subir, o mercado estará disposto a pagar um prêmio maior, ou seja, você terá ganhos. Entretanto, se o índice do Ibovespa cair, você terá perdas. Como as opções possuem vencimento, quanto mais perto do vencimento, menor será o seu valor, o valor do prêmio. Então tem que tomar cuidado com vencimentos. Opção de venda. Nesse tipo de opção, você pode comprar o direito de vender o ativo objeto por um determinado preço no futuro, pagando um prêmio. Se o Ibovespa cair, o mercado estará disposto a pagar um prêmio maior, ou seja, você terá ganhos. Entretanto, se o índice Ibovespa subir, você terá perdas. Como as opções possuem vencimento, quanto mais perto do vencimento, menor será o seu valor. Nós temos também um lugar, né, que a gente chama de opções.net, em que mostra todas as opções disponíveis no mercado. Aqui eu filtrei apenas as opções do Ibov, né? Então, são as opções que estão focadas no que acontece com o índice Ibovespa. Opções com o tipo call são opções de compra, opções com o tipo put são opções de venda. Então pode ver as opções com J são as opções call, porque vence em outubro, com V são as de venda, porque vence em outubro. Então aqui a gente chama de strike ou preço de exercício, né? Então aqui o preço de exercício, ou seja, apostando que a bolsa chega a 114 mil pontos, na quinta-feira foi negociada pelo último valor de negócio por R$ 1.800 um prêmio. Então pensa bem, se a bolsa subiu 0,78%, então quem tinha essa opção em particular, esse valor dessa opção ultrapassou R$ 2.000. A pessoa ganhou tranquilamente mais de 300, R$ 400. Agora numa opção de venda, né, nesse caso aqui, na quinta-feira, último valor de negócio R$ 1.600, como o Ibovespa subiu, com certeza a pessoa perdeu grande parte desse valor na sexta-feira, porque se o índice subiu, a opção de venda cai. E aqui nós temos vários vencimentos, eu estou olhando apenas algumas opções que vencem dia 18/10. Eu operei esses dias, vou destacar em particular na quinta-feira. Aqui está a nota de negociação, eu sou cliente da Clear Corretora, e num determinado horário do dia, eu comprei uma opção, no caso aqui foi de venda, eu paguei R$ 267 por uma única opção, isso é o prêmio que eu paguei, e no mesmo dia, algumas horas depois, eu consegui vender aquela mesma opção por R$ 380. Qual foi o ganho líquido, né? Foi de R$ 113, menos taxa de liquidação de 11 centavos, taxa de registro de 9 centavos e emolumentos de 7 centavos. Então, quando eu comparo o ganho de R$ 113 em relação ao capital inicial de 267, eu tive essa opção gerou um ganho de 42,32% num dia, numa única operação. Para termos uma ideia, a poupança remunera apenas 6,17% ao ano. Então é algo arriscado,
é algo complexo que demanda muito estudo e quem opera opções tem que tomar todos esses cuidados, tá? Porque de repente o mercado pode, na parte da manhã, dar a impressão que vai por um caminho, durante o dia mudar totalmente, virando oposto, e você ter apostado errado, ter errado. Mas isso, como eu disse, não é uma recomendação de fazer ou não opções, mas é algo para quem gosta de brincar na bolsa de valores pensar. A gente diz que em opções nós trabalhamos alavancado, né? E aqui é fantástico você pensar que com um capital de apenas R$ 267, isso gerou um ganho de R$ 113, que representou 42,32%. Isso é incrível, porque nesse exemplo particular, se eu tivesse comprado 10 opções, eu teria ganho R$ 1.130, né? Assim como se a bolsa, ao invés de ter caído na quinta-feira, tivesse subido, eu teria perdido grande parte dos R$ 267. Mas cada dia é um dia, né? Quem faz opções precisa estudar o que está acontecendo com o petróleo, com o minério de ferro, como é que está a geopolítica mundial, o que está acontecendo com taxa de juros nos Estados Unidos, no Brasil e outros fatores da política e também da economia. Qualquer coisa pode afetar a bolsa. Por exemplo, agora nesse final de semana nós temos aí um princípio de guerra entre Israel e a Palestina. Isso com certeza vai impactar a bolsa na próxima segunda-feira. Ok, pessoal? Eram essas dicas que eu queria passar e agradeço as visualizações dos vídeos desse canal. Abraços!